Olá, maravilhosas! Estamos aqui em mais um encontro do nosso projeto Amor Próprio, uma linguagem que atravessa fronteiras. E vamos estar aqui hoje conversando com a nossa queridíssima Verusca Moraes, é psicóloga e ela veio, diretamente do Rio Grande do Sul. E quero já assim agradecer a presença de cada uma de vocês que estão aqui conosco hoje. Esses encontros têm sido assim maravilhosos. Cada vez mais a gente está assim levando a cultura do amor próprio para outros lugares, outras regiões do país. Porque o nosso objetivo é justamente esse, que a cultura do amor próprio possa ser disseminada, possa ser transbordada. Não só na questão física, quando a gente fala assim, transcorrendo em várias regiões do país, mas principalmente que esteja realmente em nossos corações, para que vidas sejam transformadas. E vamos aguardar a nossa queridíssima Verusca. E para quem não me conhece, meu nome é Ana Amélia Sobral. Vou chamar, ela chegou aqui. Depois eu me apresento mais. 2 minutinhos aí, vamos lá, chamar a Verusca. Que expectativa aqui para essa maravilhosa entrada. Diretamente do Rio Grande do Sul. Como é que você Eita, está, minha querida? eu estou bem e muito alegre por esse convite. Adorei. E assim, é um convite, mas ao mesmo tempo assim, um encontro, né? Porque a gente se encontrou nesse online, se conheceu e fizemos assim uma conexão muito boa, muito potente, né? E justamente eu estou trazendo, né, no sentido assim, de convidar essas mulheres que em algum momento aí da minha vida eu encontrei no online para justamente estar falando dessa linguagem universal que é o amor, né? E aí trazendo para o contexto do meu projeto, né, a questão do amor próprio. E eu fico assim muito feliz, né, de você ter aceitado, de ter entrado comigo nessa, para que a gente possa fortalecer a cultura do amor próprio. Hoje a gente vê, né, assim, nas estatísticas, a gente vê em noticiários, mas também no nosso consultório, aonde a gente vive, né? Porque assim, violência doméstica está em todos os lugares, né? Independente de classe social, independente de gênero, de raça, enfim. Então, o amor próprio, né, na minha perspectiva de trabalho, é justamente para poder prevenir Justamente para também poder a questão prevenir da violência também a doméstica, questão da violência doméstica. para prevenir também relacionamentos abusivos e para que a mulher possa também se sustentar emocionalmente, para confiar em si mesma, para acreditar em si mesma no sentido de perder esse medo, né? Porque o medo nos paralisa muitas vezes, né? E a gente vai estar conversando sobre isso, mas eu dei só esse esquenta aqui para a gente conversar. Vou me apresentar, depois você vai se apresentar. E aqui hoje vai ser um bate-papo, né? É um bate-papo assim gostoso, maravilhoso. A gente está no sofá da casa. A gente está na sala aqui conversando, estamos no chat mulheres, para poder fazer esse bate-papo aqui. Então, meu nome é Ana Amélia Sobral, sou psicóloga, palestrante, neuropsicóloga. E minha mentora, Évila Carreira, me deu esse título que eu, assim, trouxe com muita, assim, trago, na verdade, com muita honra, que é a questão da embaixadora do amor próprio. Então, quando eu recebi esse título, assim, sabe aquela coisa assim que ancora? Eu falei, aqui é o meu lugar e eu não largo mais. Eu já estava trazendo essa questão
de trabalhar com mulheres, da questão da autoestima feminina. Então, assim, veio mesmo a calhar assim, de fundamental importância para consolidar o meu trabalho com mulheres. E eu sou apaixonada por esse trabalho, né? Ao longo, assim, do meu trajeto, no sentido assim, profissional, eu venho trazendo essas reflexões, trazendo esses diálogos, né? Justamente porque, por acreditar que é de fundamental importância, né? Cada vez mais, Verusca, eu vejo o meu trabalho hoje como essencial. Quando eu atendo uma mulher, quando eu converso com uma mulher, hoje, assim, em qualquer lugar que eu vou, eu falo do meu trabalho. Por quê? Porque eu entendo que a cultura do amor próprio, hoje, em nosso país, em nossa sociedade, é de fundamental importância. É essencial. Porque é a base que sustenta o nosso ser. É a base que sustenta o nosso posicionamento, as nossas escolhas e nos faz sermos melhores cada vez mais, né? Porque se a gente acredita em si, se a gente consegue transpor a barreira do medo, né? E tendo esse amor próprio fluindo em nossa vida, cada vez mais vamos ter mulheres que se sustentam emocionalmente. Então, assim, esse momento hoje é para as mulheres que estão aqui. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês. É para se reconectar com a sua essência, é para trazer a sua identidade, trazer a sua verdade, para que possa florescer aonde quer que você vá. E agora eu vou deixar a minha queridíssima colega, amiga, e que foi um presente aí do online, né? Do online. Verusca Moraes, agora é com você, minha querida. Ana, você é uma mulher que eu admiro muito. Teve momentos que eu precisei de segurar na tua mão, né? Então, a gente nessa profissão de cuidar, né? Cuidar de pessoas, cuidar do emocional das pessoas, cuidar dos pensamentos, das crenças das pessoas, a gente chega um momento também que a gente também precisa se olhar, porque a gente precisa, né, se fortalecer enquanto cuidador e bem olhar para a gente mesmo. E para quem não me conhece, então, eu sou a Verusca Moraes, eu sou psicóloga, já estou aí nessa profissão há 13 anos. E durante a minha caminhada, eu sempre procurei voltado para o atendimento feminino. Teve uma época que eu trabalhei com grupos de apoio ao emagrecimento, e foi muito aprendizado, né? Porque a gente ia trabalhar ali, né, comportamentalmente, essas questões ali de hábitos, de disciplina, mas a gente chegava na raiz, a gente chegava na autoestima dessas mulheres. Muitas vezes, assim, com uma autocrítica muito elevada, muito severa, né? Se achando muitas vezes, digamos, em desvantagem, numa posição muitas vezes até de inferioridade, de comparação com outras pessoas. Então, o meu trabalho é voltado neste sentido. E atualmente, então, eu trabalho apenas no meu consultório, com os atendimentos presencialmente em Soledade e online para todo o Brasil. E trabalhando com essas questões, né, de bem-estar, de fortalecimento da autoestima, lidar com ansiedade, com medo. Essas são as nossas temáticas principais aí na profissão. Justamente. E é o que a gente mais percebe, né? Justamente por isso, porque nós mulheres, ao longo da vida, a gente aprendeu muito a cuidar do outro. E foi esquecendo de si, foi se abandonando. E nesse se abandonar, acaba se enfraquecendo, né? Acaba, e nesse enfraquecer, na verdade, acaba dando vazão, olhar muito mais ao outro, né? Então vai perdendo-se a referência. E quem é que vai ser a referência? Sempre será o outro, né?
Então, se minha referência é o outro, eu vou estar sempre voltada para o que o outro gosta, para a expectativa do outro. E aí vem o que nesse abandono? A gente vai se perdendo. A gente vai deixando a nossa verdade de lado e vai trazendo, não vou nem dizer verdade, né? Vai trazendo a realidade de outras pessoas, né? E com isso, justamente, a gente acaba deixando justamente de viver, deixando de experimentar, de avançar, de se desafiar, justamente pelo medo de ser, pelo medo de se posicionar, pelo medo do que o outro vai falar, né? Então, as mulheres, de uma forma assim, geral, elas são impedidas de viver plenamente, né? De ser quem ela é. Mas não é por falta de capacidade também. Não é por falta de potencialidade. Não é por falta de inteligência. Até porque a gente estuda muito mais do que os homens, né? Isso já está comprovado cientificamente. Então, muitas vezes, justamente, a gente vai deixando de ser para que a gente possa ser aceita. Aceita dentro desses trâmites que colocaram para nós. Então, é justamente essa fronteira do medo que a gente vai conversar hoje, que a gente vai dialogar hoje, para a gente entender o que é esse medo. Tanto falam, né? É ruim, é bom, como é que é esse medo, né? E também entender assim, a função do amor próprio nesse contexto, nessa realidade. Porque a Ana Amélia hoje fala só de amor próprio, né? Mas como é que é esse amor próprio, né? Na prática, nessa questão do medo? Então, a gente vai começar dialogando, falando justamente aí dessa diferença desse medo. Esse medo é coisa ruim, né? O medo é ruim mesmo. O que é o medo para nós? Então, assim, tem uma diferença, né, da questão do medo. A gente tem um medo que nos protege, né? E tem um medo que nos paralisa, que nos aprisiona. Então, é isso que a gente vai estar dialogando aqui agora, e que Verusca vai estar falando um pouco sobre isso, desse medo que nos protege, mas ao mesmo tempo tem um medo que nos aprisiona. São dois medos? Será? Como é que é isso? Isso. O medo é um sentimento universal. A gente já nasce assim, meio que com ele ali. E aí depois a gente vai sofisticando o medo. O medo, a função principal é a proteção. Porém, quando ele se torna disfuncional, ele deixa de nos proteger, né? E ele começa, a partir de então, nos limitar. E o que seria esse medo, né? Esse medo, muitas vezes, a gente tem... vamos pensar aí. Medo de dirigir, né? Quem nunca sentiu, por exemplo, lá na vida adulta, esse medo? Esse medo, então, de ir lá, fazer as aulas, pegar no volante e ser a condutora do veículo, né? Medo de cobra? Esse medo real, a gente precisa de ter, não é? Esse medo assim, opa, né? Isso daí é perigoso, então vamos tirar, né? E esse medo também, ele nos prepara para a gente se proteger, para a gente lutar, para a gente se defender, ou até mesmo observar assim, opa, esse medo tá grandão demais, para fugir, né? E só que o que acontece, né? Muitas vezes o medo, ele se torna algo mais amplo na nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente quer prestar um vestibular, quando a gente vai escolher um parceiro amoroso, a gente tem um enfrentamento, alguma coisa que a gente nunca fez. Quando a gente tem uma palestra, quando a gente tem uma live, quando a gente vai apresentar os trabalhos na escola, na faculdade. Então, a gente fica com aquele medo.
aquela apreensão. Muitas vezes eu percebo que é muito mais fácil nomear no corpo, né? As pessoas dizem assim, ai, eu sinto que meu coração bate ligeiro, eu sinto que as minhas mãos ficam trêmulas, eu sinto que eu Suada. né? E, enfim, aí a pessoa já começa, opa, tem alguma coisa que tá estranha aqui, que tá esquisita. E aí ela liga esse desconforto, muitas vezes, né, com aquela questão, olha, o pessoal vai estar me examinando, o pessoal vai estar, né, muito atento ao que eu vou dizer, aos detalhes do que eu vou dizer, e daqui a pouco, né, a gente julga que nós não estamos tão preparadas o quanto deveríamos, né? E aí isso se torna um registro. E aí, todas as vezes que eu for enfrentar algo que seja desafiador, eu ligo a esse afeto de que, né? Ai, aquele desconforto, aquela sensação desagradável novamente, dessa comparação, será que vai ficar bom? E aí tudo isso se transforma em grandes crenças também, não é, Ana Amélia? Sim. Que aí vai ligar com a nossa autoestima. Uhum. Justamente. E quando liga na nossa autoestima, o que é que a gente faz? Encolhe, né? O que a gente faz? A gente muitas vezes se encolhe, se esconde e não mostra a verdadeira mulher que está ali. Então, o medo, e a gente muitas vezes começa a evitar situações para não sentir o que Verusca falou. Não sentir essa sensação, porque essa sensação dói, vamos dizer assim. Vem frustração, aquela questão do fracasso, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Então, o medo, além de nos aprisionar, além de nos deixar acuada, ele vai nos tirando esse existir, esse se mostrar, esse fazer essa ação. Né? Então, se eu tenho medo, um exemplo, vamos colocar aí, você falou do dirigir. Se o medo do dirigir é maior do que o meu desejo de avançar e começar a dirigir, ele vai me aprisionar. Eu vou evitar, eu não vou querer dirigir. E às vezes a gente fica até com algumas desculpas, assim, justificativas, porque eu vou dizer, né? Algumas justificativas a gente vai dando para não lidar diretamente também com aquela situação de medo. Né? Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, o coração parecia que ia sair pela boca. Era terrível. Quando eu vim aqui para a Conquista também, porque né, a cidade onde eu morava, o trânsito era bem menor, mas vai, né? Vai com medo mesmo, né? E o medo tem uma coisa interessante que ele nos faz também, quando ele é funcional, a gente se preparar melhor. Né? Então, quando a gente, por exemplo, assim, eu vejo várias pessoas assim, públicas, vamos dizer assim, que atrizes, que falam que esse friozinho na barriga, esse medinho que dá, é justamente a forma de proteção. E como é que é essa proteção? Eu vou me preparar melhor, eu vou buscar estratégias, eu vou fazer algo para que dê certo. Né? Então, a questão do medo funcional e do medo disfuncional é justamente isso que Verusca falou. Então, eu preciso analisar. Esse medo que eu estou sentindo agora é funcional ou é disfuncional? Eu até coloquei a questão da barata, né? Você colocou a questão da cobra. Então, a cobra é um medo funcional. Por que funcional? Porque se eu for até ela ou for querer pegar nela achando que estou mexendo de estimação, vai atentar contra a minha vida. Eu vou morrer, né? A depender da situação, de onde eu sou, eu posso correr risco de vida, literalmente. Já a barata é um medo disfuncional. Porque a barata, ela não vai atentar contra a nossa vida.
E às vezes a gente acha que é barata, né? Quem tem medo, eu não tenho medo de barata, mas assim, quem tem mesmo de fato, parece que é um dragão, parece que é uma cobra, um leão, né? Sai da onde tem mulheres que já vi casos de sair do banheiro do jeito que estava por conta de uma barata, né? Então, assim, então é importante ao respirar fundo, trazer a consciência, olha a questão do autoconhecimento e ver esse medo é real ou é disfuncional. Então, esta reflexão é de fundamental importância. E isso não é só, a gente citou aqui, eu citei, né? A barata, não, é para tudo, né? Ah, eu vou sair hoje com uma pessoa e lá tem muita gente. Aí já começa aquele medo, aquele pavor. Aí para, pensa, é funcional esse medo? O que é que tem lá? O que é que vai acontecer? E aí você vai trazendo esse racional para lhe ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Não Uhum. é, Verusca? É O que bem é que importante, você complementa ou e é bem acrescenta? importante a gente complementar, Ana, que, digamos assim, às vezes esse medo foi aprendido, né, lá, Sim, é aprendido. né, foi aprendido lá na infância. Uhum. E, e aí, digamos, na vida, né, adulta aí, a gente começa a se limitar muitas vezes, né? Então, assim, se eu aprendi, né, que, olha só, me envolver com pessoas é uma coisa perigosa, que as pessoas não são de confiança, né, que logo, logo, assim, né, vai acontecer alguma situação, assim, muito ruim, essa experiência a gente carrega, né? Tudo Uhum. que acontece na infância, muitas vezes, a gente vai levando para a vida adulta. E Sim. aí vai se formando as crenças, né, Ana? Então, que o relacionamento com as pessoas, assim, a gente vai ter que ficar meio desconfiado, né? Uhum. Muitas vezes até, assim, um medo muito grande, né, de se posicionar, né? Sim. Como é que eu vou dizer, né, que eu não gostei? Ou até mesmo assim, olha, essa tua atitude, né, me incomodou, não Uhum. faz mais isso. Então, eu percebo que muitas vezes as pessoas vão, digamos assim, deixando para lá, né, as coisas que incomodam elas, que vão contra de seus valores, por causa deste medo, esse medo de uma retaliação, né? Sim. Sim. Medo assim de uma invalidação, até mesmo de uma rejeição, Uhum. né? Muitas vezes, que nem tu falou do relacionamento abusivo aí, a mulher, né, tá vendo que tá indo para um território assim perigoso e ao mesmo tempo ela não, né? Mas será que é isso mesmo? Então ela começa até a duvidar da Uhum. capacidade dela, né? Sim. Ou deixar de lado, muitas vezes, um princípio, alguma coisa que ela, para ela era inegociável, em virtude de que, muitas vezes, né? Ela tem medo. E se eu Sim. falar isso e ele me deixar, Uhum. né? Como que eu vou fazer, né, essa exposição? Como é que eu vou ter esse diálogo, essa DR, né, que os homens Uhum. odeiam, Sim. é Sim. difícil, né? Como que eu vou ter essa conversa difícil? Porque eu vou entrar num território minado e que de repente, né, vai se voltar contra mim, né? Com Justamente. ofensa, com Uhum. manipulação psicológica, né? E fazendo com que a mulher fique confusa, né? Se ela tem verdadeiramente aquele direito de se posicionar, né, Justamente. Ana? E aí entra o silenciamento, né? Que aí a gente já vai para essa manipulação, esse silenciamento, que tem até um conceito que é o gaslight, né? Justamente é isso. Né? O homem vai manipulando ali a situação, ou mesmo em outros contextos também, e a mulher vai se desvalidando, vai perdendo a confiança de si,
né? E esse medo, ele vem muitas vezes da infância. Você pode até observar, vocês que estão aqui nos acompanhando. Se a mãe ou alguém da família ali tem medo de barata, tem medo de rato ou medo de alguma coisa, provavelmente esse medo vai ser passado para os filhos, né? A gente observa muito isso também de rã, né? Então, assim, medo do escuro, vários medos, né? Então, a gente também observa isso. E tem também por conta das crenças que foram instaladas também na nossa cultura. Mulher no volante é perigo constante. Mulher não pode trabalhar com dinheiro. Então, se eu vou ter alguma situação que eu vou trabalhar com dinheiro, eu não vou confiar, eu vou com medo, eu não vou dar conta, né? Então, perpassa por essa questão da infância, de como a gente foi criada, educada desse contexto familiar, e ao longo que a gente vai crescendo, essa cultura também vai validando alguns medos e a gente vai se apropriando deles. E aí a gente acredita, né? Vai acreditando, porque é uma crença, se eu internalizo, eu vou acreditar, mesmo não sendo algo real. Então, vai distorcendo ali a nossa percepção daquela realidade, né? E é muito interessante também que a gente observa, né? A gente traz esse contexto aqui muito forte com relação às mulheres, e a gente acabou até falando aqui agora, né? Porque muitas mulheres acabam desenvolvendo esse medo, né? De ser quem elas são, né? A gente acabou transitando um pouco por essa área aqui, quando a gente fala justamente dessa manipulação, quando a gente fala dessa deturpação aí da realidade, e a mulher vai muitas vezes não acreditando em si, não confiando na sua capacidade, justamente porque aquele contexto está trazendo esse impacto negativo na vida dessa mulher. Mas fala mais um pouquinho assim, Verusca, como é que esse impacto orienta, e a gente já comentou, já falou, mas só para a gente consolidar, orienta as nossas escolhas, orienta a nossa forma de ser. E até mesmo de viver e se ver. Porque muitas vezes, né, a gente se vê muito menos. Na verdade, só se vê, às vezes, a tendência de se ver menos do que para o lado do mais, né? Então, como é que esse medo vai orientando essa mulher no sentido Eu de vou trazer um nortear exemplo. a vida? Eu vou ter um exemplo porque eu acho que fica bem fácil das pessoas poderem compreender como é que o medo se instala, né? Então, por exemplo, quando a gente acompanha, né, crianças em processo que estão assim de separação dos pais, a gente visualiza, né, que quando começa essa reconfiguração familiar, por exemplo, assim, o pai começa a namorar, o pai começou a namorar sério, daqui a pouco o pai foi morar junto com essa mulher. O que acontece muitas vezes? Acontece que começa a se instalar essas crenças, né, de que a criança não é boa o bastante, que ela é um peso, que ela se incomoda, que ela é o motivo das brigas entre o casal novo, e por aí vai. E aí, quando a criança vem para a terapia, né, Ana, a gente tem assim a possibilidade de que estas crenças, né, rolem, né? Mas outra coisa é quando não existe essa possibilidade, né? Houve essa questão da separação dos pais, houveram as reconfigurações ou inúmeras reconfigurações, como sabe, né, Ana? 3, 4, 5, 10 parceiros. E a criança tendo que transitar e se adaptar no meio de tudo isso. Então, quando vem assim, por exemplo, na adolescência, entrando para a vida adulta, isso também reverbera frente a essa questão, né, dessa crença que foi instalada. Então, assim, né, eu não sou boa o suficiente, eu vou ser rejeitada,
Eu, digamos assim, ó, eu preciso agradar para ser amada, eu preciso ser perfeita para ser amada, para ter valor. Então, isso é algo, né, que um processo, né, uma psicoterapia, Ana, o quanto que a gente pode questionar isso e o quanto que a gente pode dar outros significados para isso, porque muitas vezes a criança e o adolescente, adulto jovem, toma para si aquilo, Como né, verdade. que São é pessoas de referência, né? que ela foi responsável realmente pelo divórcio Sim. dos pais, que ela realmente é um peso, né? Que ela não Uhum. faz nada direito, né? Que se o novo casal se separar vai ser culpa delas. Então é como se elas ficassem, como tu disse, assim, Sim, encolhidas, não pode assim, né? justamente. E Nem as respirar. pessoas, e as pessoas que estão falando são pessoas de referência, então ela acredita como verdade. Se minha mãe, meu pai, quem quer que seja, tio, avô, está falando isso, então isso é verdade. Então cresce Uhum. muitas vezes uma mulher insegura, que não confia em si mesma, e aí vai desenvolvendo uma dependência emocional, não é? Então, Ana. isso aí vai justamente crescendo, mas isso também não é determinista, não. É como o Verusca está colocando. Na psicoterapia, no acompanhamento psicológico, né, a gente consegue remanejar essas questões e vem aí justamente esse ressignificar. E um dos pilares do amor próprio é justamente fortalecer o autoconhecimento. Porque uma mulher com o autoconhecimento ali que vai construindo, ela começa a se enxergar com mais clareza. Então, ela tem uma clareza sobre a própria vida. Ela tem uma clareza do que ela quer. E isso vai E aí, diminuindo o Ana, quê? Essa é, é, validação externa. Pode falar. e toma um outro sentido, né? Porque, digamos assim, ó, ela, ela passa a compreender que ela, infelizmente, né, muitas vezes, passou por mãos de adultos imaturos, né, que Sim. deveriam zelar e proteger Uhum. e validar Sim. emocionalmente. E que naquele momento não tiveram essas condições, né? E então, portanto, ela se adapta, não é mesmo, Ana? Uhum. Acaba se adaptando e, Sim. e para sobreviver, né? Justamente. E, e aí isso acaba assim trazendo insegurança, muita dificuldade para tomada de decisões na vida e, Justamente. consequentemente, relações quebradas, né, Uhum. Ana? Justamente, você falou aí Então, com relação à sobrevivência, né? Meu trabalho é justamente sobre isso, né? No sentido, né, das mulheres que precisavam sobreviver cedo demais, por N questões, né? E que hoje eu ajudo justamente nesse fortalecimento para que elas possam se sustentar emocionalmente. Porque muitas vezes, né, a pessoa até toma, a mulher até toma uma decisão, mas elas acabam não dando conta, né? E aí retoma por quê? Porque não tem essa base emocional, não tem esse pilar forte para que possa sustentar a mulher, esse mulherão, né? Que todas nós somos. Então, é importante esse trabalho do autoconhecimento. Então, a psicoterapia traz isso muito forte, da gente se olhar, se ver, se escutar, se acolher, né? Então, isso é muito forte. E quando vem justamente com o amor próprio, ajuda nesse sentido de alicerçar. Outra questão importante também é a autopermissão. Então, quando a mulher vai se consolidando, quando ela começa a fortalecer quem ela vai se permitindo, ela vai se autorizando a ser ela mesma. É como se fosse descascando ali uma cebola, ou então um casulo que vai saindo ali para virar uma borboleta, né? Então, ela não precisa caber nas expectativas do outro. Ela não precisa se validar para poder ser quem ela é.
né? Ah, esse brinco. Será que as pessoas vão achar legal esse brinco que eu tô? Entende? E aí, às vezes, não usa, né? Esse batom, esse corte que eu dei novo, que eu estou amando, né? Então, é isso. Então, as pessoas, muitas vezes, deixam de fazer algo que faz sentido, né? Para que possam atender aquela expectativa do outro. Então, é esse a nossa fala aqui, é essa a nossa reflexão, para que você possa ser você, independente do que o outro. Às vezes, assim, claro que os feedbacks, o retorno que algumas pessoas dão para a gente, nos ajuda, né? Com certeza, mas a gente precisa fazer essa triagem, a gente precisa peneirar. Isso faz sentido para mim? Isso realmente condiz com a minha realidade, com os meus valores? Se acrescentar, se for interessante, com certeza, porque a gente também é ser humano, somos seres sociais, a gente aprende com o outro, a gente vive, olha, nós aqui, né? Eu e Verusca aqui fazendo essa troca junto com vocês. Que troca rica, que troca interessante. Então, essa live está sendo muito melhor, por quê? Porque estamos todas aqui. Inclusive, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Eu não estou vendo quase comentários de vocês, tá? Minha queridíssima Cléa colocou um comentário aqui bem no início, falando, né, que eu sou uma referência. Gratidão por essa fala. E vocês podem estar colocando aqui perguntas, dúvidas. Se quiser colocar também de onde vocês são. Muitas mulheres estão entrando aí na live. Isso é maravilhoso. Para a gente já ir assim, concluindo o nosso, né, já ir partindo ali para o nosso finalzinho, encerramento da nossa live, eu gostaria de trazer agora o ponto central, assim, né, de toda essa nossa conversa, que é justamente o amor próprio. Né? Então, essa live, esse projeto, na verdade, surgiu justamente por isso, porque o amor próprio é uma linguagem, na verdade, vamos falar do amor em si, é uma linguagem universal. Em qualquer lugar que você vai, todo mundo sabe dessa linguagem do amor. Né? Só muda a língua, né? Vamos dizer assim, só muda o jeito de falar, mas é o amor. E trazendo para a nossa realidade aqui o amor próprio. Então, de que forma o amor próprio pode se tornar, assim, dentro do que você pesquisa, dentro do que você estuda, dentro da nossa linha, né, da psicologia, com uma base que vai sustentar, que vai dar essa coragem para romper essa fronteira do medo e realmente ser a pessoa que ela quer ser, independente dessa aprovação do outro. Uhum. E assim, né, Ana, esse fortalecimento ou esse resgate, às vezes, a gente precisa questões assim muito cruéis em relação ao universo feminino, né? Dessas questões de desigualdade, de desvantagem. É como se fosse algo assim mesmo de aniquilação, muitas vezes, em alguns contextos. Sim. E aí, o que eu quero dizer assim, que o amor próprio não elimina o medo, mas ele nos ajuda a nos posicionar de outra forma. Então, quanto mais a gente se reconhece, né? Então, assim, a gente sabe quem a gente é, né? Como a Ana disse, a gente pedir esses feedbacks para as pessoas que nos queiram bem, pessoas que nos incentivem, pessoas que nos estendam a mão, né? Porque o julgamento é muito fácil, a crítica é muito fácil. Agora, a gente construir juntos um caminho, ou até mesmo mostrar para aquela pessoa, para aquela mulher, eu já passei por isso, né? E eu tenho um caminho novo aqui, olha, eu vou te dar uma indicação, eu vou te dizer uma outra forma de você fazer. Começa a fazer todo sentido. E começa a reduzir
tanto essa validação desesperada do outro, né? Como a Ana disse, né? Então vira um dilema. Eu não sei se é bom isso. Eu não sei se fica bom para mim. Eu não sei se as pessoas vão gostar. E se as pessoas não gostar. Então, isso fica um, um desconforto, né? Que muitas vezes chega a ocasionar até transtornos mentais, né? Mas quando a gente começa a se perceber, começa a entender, né, Ana, como tu mesma disse assim, olha, eu tenho o que entregar, né? O que eu faço, né? É positivo, né? Faz diferença na vida das pessoas. E pode ser em qualquer profissão. Então, assim, ó, a gente poder reconhecer o nosso valor, reconhecer que verdadeiramente aquilo faz sentido para nós, né? Buscar coisas que fazem sentido para nós, porque muitas vezes a gente, até numa escolha de uma profissão, a gente acaba, digamos, escolhendo, né, determinada profissão porque era dos pais, é um legado dos pais, uma tradição dos pais, os meus bisavós, os meus avós, o meu pai. E como que eu vou sair fora dessa bolha? Eu vou ser a ovelha negra? Então, acaba que as pessoas cedendo a isso, né? Cedendo a essa tradição, essa cultura, como você mencionou, né? Mas se tornando infelizes. Pessoas frustradas. Porque não era aquilo. Aquilo não faz sentido na vida delas. Então, exige, né, Ana, exige esse resgate, né, do amor próprio, exige, é um trabalho árduo, é pessoal, é intransferível, tem início e meio, início e meio, e se vai. Porque nós estamos em constante transformação. E outra coisa, mas tem uma coisa muito interessante, né? É individual, intransferível, mas não precisa ser sozinha, né? Não precisa ser sozinha. Então, assim, temos aqui, nós duas somos psicólogas, que podemos fazer essa travessia com vocês. A própria rede de apoio de vocês também, né? Então, é muito importante a gente fazer essa travessia em prol do nosso bem maior, que somos nós mesmos. Eu vejo muitas mulheres falando assim, que a pessoa mais importante da vida é o filho, é o marido, é a mãe, é o pai. Mas como eu vou dar o meu melhor para esse filho, para esse pai, para essa mãe, se eu estou esgotada, eu não acredito em mim, eu não confio em mim, como eu falo a minha filha, se cuide, acredite em você, se jogue, se desafie, se ela vê, né, eu ali toda encolhida, sem acreditar, sem energia. Não é que a gente tem que ser perfeito, não é isso. Mas a gente precisa se lançar nesse propósito de sermos cada vez pessoas melhores para nós mesmos. Ninguém é perfeito, mas a gente consegue sim viver uma vida autêntica, viver uma vida com sentido. Não é uma jornada plana, vamos dizer assim, uma reta. Não, tem curvas, tem dia que a gente acorda que não consegue nem olhar para a cara e tá tudo certo, a gente, né, respira fundo, conta até 3, fala uma coisa linda e maravilhosa, e, sabe? É assim que a gente vai lidando com a vida, porque a gente é humano, né? A gente é humano. Tem pessoas às vezes que acreditam que o psicólogo não é humano, né? Eu já vi a pessoa falando assim, você lida muito bem com as coisas, né? Eu hoje, graças a Deus, sim. Né? Mas isso foi um processo de autoconhecimento. Mas isso não quer dizer que eu não tenho as minhas questões. Com certeza eu tenho, sou humana. Mas as ferramentas da psicologia, e não só porque eu sou psicóloga, mas porque eu mergulhei nesse processo. Né? Porque existe também essa diferença. A gente precisa mergulhar no processo e querer avançar para águas mais profundas. Então, hoje eu tenho isso muito forte comigo. De cada vez mais avançar para águas mais profundas, no sentido do meu autoconhecimento, no sentido de
fazer as coisas que eu gosto, que eu quero, que eu acredito. Esse dia eu estava falando, gente, quando vocês veem eu fazendo palestra, dando curso, fazendo live, pode dizer assim, aquela mulher está feliz, está realizada, conectada com pessoas. Gente, eu amo esse espaço. Então, minha profissão, assim, gente, é muito transbordo, sabe? Claro que a gente trabalha, né? Também tem a questão do financeiro, tudo, mas eu, assim, em particular, amo o que faço. E busco cada vez mais o investimento, busco cada vez mais buscar o meu melhor para poder também dar essa devolutiva também, no sentido de reciprocidade, né? Então, a questão do avançar no medo é o que Verusca falou. O medo com o amor próprio ele não vai sair, não tem nenhuma técnica, nada que vai dizer, porque o medo é humano. Então, é humano, é intrínseco do ser humano. Agora, o que é que vai diferenciar? É justamente a gente fazer essa base para que o medo não, para que o medo saia do comando da nossa vida e entre justamente o nosso amor próprio, que é as nossas escolhas, é o que a gente quer, é o que a gente acredita, né? Bell Hooks até fala que o amor, que ela trabalha, fala a questão do amor, né? Que é a questão universal, é uma ação, nunca apenas um sentimento. Porque às vezes a gente fala do amor próprio, as pessoas olham como se fosse um romantismo. E não é, pelo contrário. É ação, é atitude. E eu vi isso na minha própria vida, quando eu fiz o livro Autoestima na Prática, né? Então, desde o livro Autoestima na Prática, minha vida se transformou. Foi um divisor de águas nesse processo do autoconhecimento, nesse processo de mergulhar em mim mesma, e de trazer a pessoa que eu sou. Então, cada vez mais eu estou assim, mais motivada, sabe? E nessa minha motivação, com certeza, eu quero trazer outras mulheres, né? Então, quando eu vi que trabalhar o amor próprio, trabalhar a autoestima dava certo, eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer outras modas, eu tenho que trazer outras mulheres. E aí mergulhei em mentorias, em trabalhos, em várias consultorias, né, para poder justamente estar ajudando outras mulheres, mas ao mesmo tempo também fazendo esse trabalho pessoal em mim mesma. E vamos encerrar o nosso momento, né? E eu quero trazer para vocês só essa questão que eu comecei a falar e não concluí, que são os pilares, assim, as três questões assim, fundamentais que o amor próprio faz na nossa vida. Primeiro, esse desejo, essa busca pelo autoconhecimento, né? Então, quanto mais a gente nutre o amor próprio, mais a gente quer clareza, a gente quer transparência sobre nós mesmos. A questão da autopermissão, a gente se permitir ser quem a gente é, se permitir trazer a nossa essência, sem medo, sem melindre, sem ficar, sabe, aquela coisa assim, será que o fulano vai aprovar, vai gostar? E a outra questão é a nossa autorresponsabilidade emocional. Então, se a gente não está bem, se a gente está com medo, não é o outro que vai fazer com que você melhore isso. Claro que tem ajuda, mediação, não, mas precisa partir de você. É essa permissão também, sabe? De dizer assim, eu quero vencer, eu quero transbordar, porque o campo do medo é assim, igual a uma sacoada. Já o campo do amor, ó, é possibilidades. Então a gente não fica acuado, né? E quais são as suas considerações finais, minha querida? Olha, eu amei, viu? Olha, essa live já está assim, com gostinho de quero mais. Você pode ficar despreocupada, que eu vou lhe convidar mais vezes, viu? Foi assim uma conexão maravilhosa, eu amei. E aí, qual é a sua consideração final? Que bom, Ana. E é sobre isso, né, Ana? Essa aprendizagem, né, de algo que transforma a nossa vida, né? Que quando a gente consegue, né, se reconhecer, se perceber, entender que consegue fluir,
e que não precisa ser nada extraordinário, né, incrível, a gente começa a criar dentro de nós, né, esse senso, né, essa percepção, né, de que a gente merece, de que a gente não precisa estar se encolhendo, estar sufocada, né, para a gente ser quem a gente é, para a gente colocar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos gostos, mesmo que num primeiro momento desagrade a outra pessoa, Sim. né? Mas isso E vai não quer dizer... desagradar muitas vezes. E isso não quer dizer, né, muitas vezes, digamos que a gente não tem direito, né, de defender os nossos direitos, de pedir o que nós queremos, né? Então eu acho que a partir dessa retomada do amor próprio, né, a gente consegue, inclusive, fazer isso que tu disse agora, reduzir, né, o desconforto de dizer um não e gerar realmente um desconforto no outro. Mas eu sempre penso assim, se de fato aquilo importa, né, eu acho que vale muito a pena, né, a gente conseguir nomear e conseguir realmente colocar para outra pessoa um limite, né, para que ela não ultrapasse, né, Ana? Justamente. E construirmos desta forma relações mais saudáveis. Né? Quando a gente estabelece limites, né, com certeza aí vai criar, construir relacionamentos mais saudáveis. E o amor próprio é justamente isso, né? É sustentar quem você quer ser. Vai gerar desconforto? Ok. Ok. Mas ainda assim, não se abandonar é exatamente isso. Aí é que vai nascer o seu ato de coragem. Né? Porque é justamente aí, porque quando você começa a mexer as peças, alguém vai gritar, alguém vai falar, volte para onde você estava. E é nesse momento que vai surgir o seu ato de coragem, é nesse momento que nasce essa mulher, que se posiciona, que reorganiza a forma como ela se percebe. E isso começa também a trazer à tona as suas escolhas. E é isso que é amor próprio. Amor próprio não é abstrato. Amor próprio é ação, é atitude. Não vai eliminar o medo, mas você vai tomar o comando da sua vida. Você vai ter domínio sobre a sua vida. E é esse o nosso trabalho com relação a mulheres. É justamente isso, para que a gente possa dar as mãos. A gente está hoje aqui transpondo fronteiras. Verusca está do outro lado, no Rio Grande do Sul, mas estamos conectadas numa única linguagem. Ela, no trabalho dela, com relação às mulheres que ela atende e que ela tem acesso, eu também. E isso a gente está fazendo história, a gente está transformando vidas. E essa vida que a gente ajuda a transformar, transforma a nossa também, porque é um ciclo, sabe? E isso é muito gostoso, né? Não é utopia, não. É realmente maravilhoso. Assim, quem se coloca nesse lugar, com certeza, não vai se arrepender. Deixa eu ver o que tem uma maravilhosa falando aqui. Fiquei sentida de não conseguir ver a live todinha. Mas, Ana, vai salvar, vai ficar lá salvo no perfil. A gente vai colocar em colaboração com Verusca e a gente vai estar aí, rodando aí essa live vai ficar aberta para vocês. Eu quero, assim, agradecer, que já está no nosso horário, a presença de cada um de vocês. Gratidão, minha amiga querida Verusca. A gente não se conhece pessoalmente, mas, assim, a conexão é maravilhosa. Qualquer dia desse quando bate aí no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Vou lhe visitar aí, pode ter certeza. Esse dia vai pegar. Mas, assim, a gente tem
essa ligação, essa conexão, e ela sabe que ela pode contar comigo sempre. E é isso. Muito obrigada a cada um de vocês. Compartilhe essa live, transmite essa mensagem, porque é o que eu falei no início. Hoje eu não tenho dúvida não, gente. Eu falo com convicção e certeza. O meu trabalho com relação ao amor próprio, o meu trabalho com mulheres é essencial. E tenho certeza também que o trabalho também de Verusca que eu acompanho e sei também da necessidade que é o nosso trabalho, da importância que é o nosso trabalho. Então, eu vejo hoje a questão da saúde mental, de psicoterapia, como instrumentos, estratégias essenciais para a vida, principalmente de nós mulheres. Beijo no coração e até breve. Pode falar para a gente concluir. E é sobre isso, né, Ana? Ser quem a gente é pode assustar, pode ser assustador até para nós mesmas, porque vamos reconhecer partes que muitas vezes precisou caber, né? Mas não ser quem a gente é também custa muito caro. Muito caro. Então, o nosso convite é sobre isso, né? Que você se compreenda, que você se reconheça e que tenha muito bem-estar e uma vida plena de conquistas, de realizações, de merecimento, de abundância. Esse é o nosso desejo. Um grande beijo, pessoal. E nós estamos aqui para fazer essa travessia com vocês. Acompanha, busca nas redes sociais, segue ela, acompanhe também o meu trabalho, porque eu sempre falo assim, uma andorinha só não faz barulho. Então, só a minha voz, ela não vai ecoar. Por que eu trouxe hoje essas mulheres lindas e maravilhosas que a gente está conversando? Porque só a minha voz não vai dar conta. Então, é justamente isso. Então, acompanhe as nossas redes sociais. Hoje eu também falo, curta, compartilhe, manda os aviãozinhos para outras mulheres, porque a gente precisa, sim, fazer essa corrente do bem. E Vilma está falando aqui que amor, que Deus nos abençoe, e que ela gosta muito, que ela ama esses temas. E é isso, a gente vai estar aqui na próxima semana novamente junto com vocês, tá bom? Beijos e até mais. Beijo.